E vamos ver aqui o meu querido amigo Viaro lá no DCM, um pouquinho dele. Depois vamos ver mais algumas coisas, mais algumas notícias. Vamos lá. Vindo vozes, né? Então, o que eu posso fazer? É o horário, né? Que horário dizem que o horário do Coisa Ruim é 3h09 da manhã, né? Tem uma história assim, tem um horário cravado que é o horário. Eu vou procurar aqui. Se quem souber, me diz aí, mas. 3h. Olha, é impressionante. Agora, é interessante que a gente começa o dia, mais uma vez, com notícias que... olha, eu quero começar aqui a falar por essa notícia que tu traz. 13h33. Isso. A notícia que tu traz da criança negra que é chamada de cachimbo de macumba por professor e o governo de São Paulo é condenado. Essa polêmica ela vem acontecendo já há alguns dias e talvez a polêmica em torno disso é da responsabilidade ou não do governo de São Paulo, né? O governo de São Paulo meio que tenta justificar que não tem responsabilidade e tudo mais. Eu entendo, Tiago, que a responsabilidade imediata realmente não é do governo, tá? E eu falo isso por ter sido, por um bom tempo, diretor de colégio. A responsabilidade final, lá na ponta, é do governo. Mas a primeira responsabilidade é da escola. Não é, a escola não é um universo ali vazio que cumpre o que o Estado manda cumprir. Não, tu tem diretor, tu tem coordenador, tu tem supervisor. Então, o colégio é o principal responsável por isso, a partir do momento que permite que um professor em sala de aula faça aquilo que ele chamou de piadas que não foram bem entendidas pelos alunos. Então, não era só cachimbo de macumba, era diretamente relacionado à cor dos alunos pretos, à religião dos alunos pretos, entende? Então, era um professor que fazia diretamente piadas com cabelo afro, dentro de sala de aula com alunos de 12, 13, 14 anos. Então, quando a gente chega a esse ponto, a primeira coisa que me revolta não é o fato em si. A primeira coisa que me revolta é quando algumas pessoas, inclusive do nosso campo, confundem isso com pauta woke, com pauta identitária. Racismo não tem nada a ver com pauta woke. Racismo não tem nada a ver com pauta identitária. E se a gente colocar o racismo na conta do wokeismo, nós vamos simplesmente parar de combater o racismo por dizer que isso aí é mimimi. Daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa do tipo Bolsonaro. Tem nada a ver. Há uma dívida histórica nesse país com os ex-escravizados e descendentes dos ex-escravizados, e essa dívida histórica ela ainda piora quando o modus operandi de boa parte da classe branca brasileira, independentemente de sua classe social, continua reproduzindo todas as piadas, com todas as aspas possíveis, e continua reproduzindo o que se chama de racismo recreativo, que é colocar o negro como a sua forma de obtenção de riso. Até, muitas vezes, a pessoa negra, em especial o jovem, sobretudo a criança negra, que fica aceitando, muitas vezes, para participar da conversa, para participar da turma, acaba achando graça dos absurdos que fazem com ele. E quando não acha graça, aí passa a ser mais ainda objeto de bullying e, muitas vezes, isso acaba partindo para agressão. Então, é uma coisa revoltante a gente ter que conviver com essa ideia de que identitarismo, o wokeismo e colocar o racismo no meio disso tudo. É um crime, inegavelmente é um crime, porque tu tem uma extensão da gravidade disso numa questão muito simples, que às vezes as pessoas não param para pensar. Quando o aluno ele é zoado, de novo, com todas as aspas possíveis, por um professor, ele está recebendo essa agressão, talvez da única pessoa no ambiente escolar que ele não só não esperava receber, como ele esperava ter ali um porto seguro, ter ali uma guarida. É o professor que está aqui por mim. É o professor que vai impedir que eu sofra esse tipo de racismo, de preconceito, de discriminação, de esculacho, de crime. E aí é o próprio professor que faz esse tipo de coisa. Então, é lamentável, e mais lamentável ainda, dizer que o governo de São Paulo foi condenado a pagar R$10.000 à família do estudante de 11 anos.
10 mil reais é absolutamente nada e absurdo, porque o valor aumentado, o valor acima disso, ele não serve apenas para indenizar ou reparar esta família e este aluno, mas para mostrar que não é mais para fazer, porque se fizer, vai ter um buraco nos cofres. Enquanto for 10 mil, não vai acontecer absolutamente nada. 10 mil não causa nenhum tipo de problema. Eu começo esse dia, no dia 2 de maio de 2025, com essa minha indignação, porque é inacreditável que as coisas sejam tratadas desta forma. Repito, que coloque-se isso na pauta identitária, e em terceiro, que a multa seja uma multa que não faz cócegas no bolso do governo de maneira alguma. Se a multa fosse pesada, o governo ia fazer aquilo que ele tem que fazer, e aí sim é responsabilidade dele, que é trazer a educação antirracista para os professores, porque isso é algo que eu tenho trazido aqui também muitas vezes, e tem gente que fica com cara feia para mim, e eu não vou deixar de repetir sempre isso. Não adianta combater racismo entre alunos, tem que combater racismo entre professores, porque o racismo é endêmico e o professor não é um santo. O curso de licenciatura não é um processo de canonização. O professor é um especialista na sua matéria, na didática da sua matéria, mas é um ser humano com todos os defeitos possíveis. E se o racismo é endêmico na sociedade, não é um curso de licenciatura que livra alguém. Porque senão, meu caro Suma, a gente teria resolvido o racismo. Basta obrigar que toda a população curse alguma licenciatura e aí torne-se professor e deixe de ser racista, Suma. Perfeito, Viaro, perfeito. Lembrando que é o seguinte, ó, a pena inicialmente ela estava fixada em 20 mil reais. Ela foi reduzida para metade, né, cabendo 10 mil reais como sentença, com o pretexto de que a justificativa que se alega na redução é que não houve sequelas psicológicas comprovadas. Os advogados da vítima, Bruna Pinheiro Ramos e o Guilherme Cubas de Almeida, segundo eles, o próprio governo estadual não negou os fatos, mas tentou alegar ausência de negligência por parte da escola. O argumento foi rejeitado pelo juiz. A Bruna ainda disse o seguinte: a sentença foi brilhante, mas não adianta reconhecer a gravidade e reduzir a indenização. A justificativa ficou incoerente e não há um evidente descompasso na interpretação do desembargador. Esse é o problema sério do sistema judiciário, pois eles não se baseiam na lei geral e cada um dá o seu próprio entendimento sobre crimes graves como o racismo. Ela fala da Bruna, inclusive. Além de cachimbo de macumba, outras expressões usadas pelo professor contra este aluno e outros alunos era do tipo assim: eu não vou à praia para não ficar preto como ele, tá? Não gosto de lecionar na escola por ter muitos pobres e pretos, né? Entre outros aspectos. E veja que só o fato de como a mãe tomou conhecimento da situação, ao meu ver, já mostra que a decisão do Estado, que a decisão do desembargador, ela passa a mão na cabeça do Estado. Porque dizer que não houve um efeito colateral de sequela psicológica comprovada cai por terra pela forma como a mãe fica sabendo do caso, Viaro. Não é o filho que conta para ela. É um colega que diz não aguentar mais ver o que o filho dela sofria. Chegou e disse: tia, eu preciso dizer, o fulaninho, ele sofre isso todos os dias e tá doendo, eu não aguento mais ver. Se o próprio filho, vítima de toda essa agressão, não fala, ele não conseguiu contar para a mãe, Viaro, você vai dizer para mim que não há sequela? Precisa de quê para ter sequela? Ele precisa trazer a sequela para o físico? Ele precisa se mutilar? Ele precisa se odiar? Ele precisa, de alguma maneira, se agredir e fazer uma mise-en-scène física? Precisa interpretar as dores? Mas o silêncio no qual ele foi afogado pelas práticas racistas do professor já é o sinal dessa sequela. E, de novo, como você fala, Viaro, a punibilidade do sistema judiciário não é só para resolver o caso e estancar a circunstância do caso específico, especialmente em crimes que são de ordem social, ao agredir genericamente situações como racismo ou extensão de crimes dessa natureza. Ele serve pedagogicamente para fazer com que o Estado cumpra o seu papel de combate a essa circunstância e que não se volte a ocorrer. E se não da forma pecuniária, de que forma?
Só tem duas maneiras, ou você corrige isso, ou você sofre por não corrigir isso. Né? É como eu costumo dizer, por que eu defendo, Viaro, que um time de futebol ele seja punido por um caso de racismo, ou homofobia, ou machismo, e o time todo pague, a torcida pague? Porque todo mundo vai ter que, mesmo os bons, pagar pelos maus em algum momento, para que isso normatize uma condição de sociedade. Olha, uma torcedora do Grêmio, certa feita, a Patrícia Moreira, eu ganhei um prêmio Ari, fazendo uma matéria sobre a Patrícia Moreira. Ela foi racista com o Aranha, né? Aliás, eu vou ser mais justo com a Patrícia nesse sentido. Ela não foi a única torcedora racista. Ela foi a única torcedora identificada, né, pelas câmeras da ESPN. Porque senão o Aranha não teria escutado. Eu sempre reforço isso, né? O Aranha escuta os gritos de macaco vindo da arquibancada. Se fosse só uma menina de 17 anos, ele não teria escutado. Mas ela foi ali, o boi de piranha, foi pega com a leitura labial, enfim, entregando ela, e aquilo tira o Grêmio da Copa do Brasil. O Grêmio está eliminado. Qual é a minha crítica a isso? Tá? A minha crítica, que até hoje fica. E olha que eu sou colorado e saio em defesa do Grêmio. O Grêmio foi a única equipe eliminada de uma competição na história do Brasil por racismo. Só que isso voltou a acontecer depois. Por que nunca mais se deu uma sanção tão grave? Porque se isso se tornasse hábito, Viário, você imagina uma competição que paga os rios de dinheiro que a Copa do Brasil paga, quantos casos de racismo, machismo, homofobia nós tivemos vindo da torcida, dos jogadores, de dirigentes? Exclui a equipe. Ferra no bolso. E a partir disso, toda a torcida vai... Quando o cara for sinalizar, imitar o macaco, já tem alguém que já vai ganchar o cara ali. É isso que tem que acontecer. O mesmo deveria acontecer agora. É uma escola pública e tal, mas não é da escola que está saindo o dinheiro. É do Estado. Então, o governo de São Paulo tinha que tomar um rombo. O governo agora está com pouca grana aqui numa coisa, porque teve que pagar sobre isso. Não vai o governo depois alegar que investe pouco em educação, porque está tendo que pagar por conta do crime dos seus operadores, porque é um servidor. O servidor público é um operador do Estado. Por isso o Estado se responsabiliza. Até o nosso inteligência artificial aqui, o Fernando Miller, comenta isso, né, no chat, né? Ele fala que a responsabilidade é do Estado por se tratar de um servidor, isso é óbvio, né? E outras pessoas também falam a respeito disso. Agora, Viaro, você está correto. Se a pena já era 20 mil, você reduz a pena, você dá uma desimportância para a escalada que um crime de racismo pode impactar na sociedade. Você reduziu isso para como se fosse uma injúria apenas, ou uma ofensa, ou, enfim, uma agressão verbal. É muito mais do que isso. É muito mais específico que isso, Viado. Eu tenho particularmente, com aí 15 anos de trajetória de palestras de educação antirracista para professores, claro que parei com isso na pandemia, depois nunca mais voltei a fazer, sempre tive a mesma indignação do que eu vou falar agora aqui. Quando teve esse caso da Arena, do caso do Aranha, no jogo seguinte, o que se via na arquibancada do Grêmio eram faixas e cartazes da torcida fazendo menção a algo do tipo: não somos todos racistas, não somos racistas. Aquela velha história do homem machista que diz: mas nem todos. É aí que começa o problema. E também podemos ver isso em manifestações em chat, obrigado, nos mais Silvia. diversos canais. Quando tu aponta o racismo da sala dos professores, a primeira coisa que nós temos, e eu estou falando porque eu sou professor, o Suma é professor, o Baraci é professor. Quando aponta-se o racismo de sala dos professores, e a gente tem professores que se levantam para dizer: não, para aí, eu sou professor, não sou racista, batalho. Aí a torcida diz: não somos todos racistas. Aí o homem diz: machista, mas nem todos. Ao invés de fazer aquilo que deveria ser a atitude, a ação vir exatamente de dentro da própria classe e do próprio movimento. Estou envergonhado com a minha classe. E não dizer: olha para mim porque eu não sou. Isso não ajuda em absolutamente nada e cria ainda um verniz corporativista horrível, que impede a identificação de tudo, porque de alguma forma as pessoas querem se sentir sim participantes, membros, integrantes de uma classe ou de um grupo social que seja de alguma forma ilibado.
Isso me frustra muito, porque eu sempre tive uma postura contrária. Eu posso sair dessas questões e ir para a questão, por exemplo, do regionalismo no Rio Grande do Sul, do tradicionalismo. Eu nunca escondi os problemas do meu estado, porque eu gostaria de dizer, gaúcho é tal coisa, mas nem todos. Mas o que tu contribui em dizer nem todos? Quando, na verdade, o teu papel é, estando ali dentro, ser o primeiro a apontar. O primeiro a apontar para que tu possa contribuir de dentro para fora. Então, o teu comentário de, eu não sou nem todos, deixa para ti. O teu comentário público para contribuir de alguma forma tem que ser, é verdade, eu estou lá dentro, eu faço parte, eu sei, é assim mesmo. E estou tentando apontar e fazer o meu papel. Isso aí é assim, é um absurdo. É só assim que a gente vai mudar as coisas. Nós não vamos mudar o racismo de um professor como esse, dizendo que isso é uma exceção da exceção da exceção, e olha para nós aqui que nós não somos. Não é assim que a gente vai mudar, gente. De maneira alguma. O cálculo do racismo nesse país é muito simples para derrubar qualquer tese do nem todos. Muito simples. O racismo é endêmico nessa sociedade. O racismo é estrutural nessa sociedade. E se nós concordamos que ele é endêmico, se nós concordamos que ele é estrutural, por que cargas d'água a gente tenta dizer que a classe profissional tal não é, a classe profissional tal não é? Como assim? Se ele é endêmico, não tem como tu abrir exceções. É a mesma coisa que no Rio Grande do Sul tu dizer gremista é racista, colorado não é. Oi? Então quer dizer que o Rio Grande do Sul descobriu que ninguém tinha descoberto até agora a cura para o racismo, basta torcer para o Inter? É isso mesmo. Eu nunca falei publicamente aqui o que eu vou falar agora, eu acho que nem o Thiago Suman sabe disso. Mas eu, em 2013, em 2013, eu iniciava uma campanha, iniciava uma caminhada no Rio Grande do Sul, junto com o nosso querido amigo Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. 2013, podem perguntar para o Marcelo, inclusive, eu iniciava uma caminhada junto com o Marcelo. Teve uma reunião no Beira-Rio para definir um jogo que seria o jogo contra a discriminação racial. Lá vai nós para o Beira-Rio para fazer isso. Eu decidi não participar da reunião, as pessoas, os líderes negros iriam participar da reunião, Marcelo Carvalho estava, Tinga estava, outros tantos e direção do Inter. Eu fiquei de ir no dia seguinte direto para o jogo. Esse jogo era Inter e Atlético Mineiro. Igual lembrei, 2014, porque já era no novo Beira-Rio. Tá? Inter e Atlético Mineiro. Jogo contra a discriminação racial. Eu chego no Beira-Rio, eu tenho um papel timbrado, assinado pela direção do clube, em homenagem aos meus serviços prestados contra a discriminação racial. E o meu ingressinho de camarote. Eu chego no Beira-Rio e vou para o espaço Sunset, é atrás do Beira-Rio, em cima do estacionamento. Quando eu chego lá, está tendo uma apresentação de roda de samba com todos os sambistas brancos. Aquilo já me causou um mal-estar. Acabou a roda de samba, começou a roda de capoeira com todos brancos. Eu chamei o meu amigo Marcelo Carvalho e disse, cara, o que está acontecendo? E o Marcelo me disse, algumas coisas tiveram que ser ajeitadas para o Inter aceitar fazer o evento. Eu falei, como assim? Eles sendo racistas. Porque ou é como tem que ser, ou não é. Eu saí dali e fui para o Parque Marinha do Brasil esfriar a cabeça, ficar no estande dos meus amigos do Povo do Clube, um grupo político do Internacional. Fiquei lá com o pessoal do Povo do Clube. Depois de meia hora, eu comecei a ouvir pontos de Umbanda. Falei, bom, vou voltar lá para o Sunset, porque agora deve ter alguma coisa decente. Cheguei lá, era uma manifestação de Umbanda com todos os membros brancos. Não pode ser verdade. Não pode ser depois que acabou isso, o Marcelo olhou para mim e disse, agora vai vir a pior parte. Eu falei, não brinca comigo. Começou dança de comunidade italiana e dança de comunidade alemã, porque o Inter disse que só ia fazer o jogo contra a discriminação racial se todas as raças fossem contempladas. Olha, tá? Se todas as raças fossem contempladas. Depois que acabou isso,
O Marcelo disse, te acalma, vamos entrar para conhecer os camarotes e vamos ver o jogo. Quando eu entrei no Beira-Rio, eu vi todos os camarotes lotados de pessoas negras, inclusive angolanos, senegalenses, e me veio na cabeça o século XIX no Brasil, quando o escravizado era convidado para ir para a missa junto com o seu patrão, mas não tinha espaço de protagonismo, estavam todos nos camarotes. Eu me revoltei, e como é que acabou a história? Com um segurança de 2 metros querendo bater em mim, porque eu queria quebrar tudo na minha volta, dentro do camarote do Beira-Rio. Eu comecei a botar dedo na cara de todo mundo e xingar todo mundo. Para terminar a história, o Atlético Mineiro mete 3 no Inter dentro do Beira-Rio. E eu comemorei o primeiro e o segundo gol do Atlético, tirei a minha camisa. Eu cheguei em casa, saí do jogo antes de acabar, porque os seguranças me tiraram do estádio. Eu cheguei em casa, liguei para o meu tio, que já faleceu há pouco tempo, e falei que precisava ir na casa dele urgente. Meu tio morava no Bonfim. Eu peguei um táxi e entreguei para o meu tio, naquela noite, tudo o que eu tinha de Inter. Meu amigo Fábio Catani é prova viva. Eu fiquei 5 anos sem saber nada do Inter, sem ver um jogo, sem escutar um jogo. 5 anos. Eu não fiquei sabendo que o D'Alessandro foi vendido para o River Plate. Eu não fiquei sabendo que o Falcão voltou a treinar o Inter e foi demitido bem rápido. Eu não fiquei sabendo da campanha do Inter na Série B. Eu me revoltei que eu abri mão por 5 anos daquela vergonha que eu vi quando o time entrou em campo, o alto-falante dizendo parabéns, torcedor colorado, mais um golaço do Inter contra o racismo. E completo aqui dizendo, e o Marcelo Carvalho pode confirmar, eu fiquei 8 anos sem falar com o Marcelo Carvalho. Nós fizemos as pazes porque o Márcio Chagas fez isso, fez a gente fazer as pazes. Eu fiquei 8 anos sem falar com o Marcelo, porque eu não admiti o que tinha acontecido. O movimento cresceu, o Marcelo tem um trabalho maravilhoso, e o movimento cresceu, só que aquela mácula... Foi uma merda. Aquilo ali, eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer. Era isso que eu queria dizer, Suma. Que depoimento, Viário. E você vê, cara, é um filme de terror. Um filme de terror. Marcelo Medeiros era Giovanni Luigi era o presidente do Inter em 2014. Giovanni Luigi. Gente, importantíssima essa fala do Viário, viu? O Lucão aqui indo ao êxtase. E turma, faltando ainda R$31 de contribuição, vamos fechar essa meta, vai? Eu tinha que encerrar a live, na verdade, agora. Eu vou estender um pouquinho, porque eu preciso dessa meta batida, como eu falei para vocês. Exatamente, Lucas. 5 anos de revolta por um jogo de futebol. Imagina depois de 200 anos de escravidão, exatamente. As pessoas pretas não têm nem o direito de se revoltar. O Viário ainda tem o privilégio branco, né? E eu não tô sendo demeritório com ele. Essa que é a questão toda. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.